Olá, eu sou o Marcos Sorrilha. Sejam muito bem-vindos ao IPAcast, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas. Toda semana chegamos a vocês com divulgação científica em conteúdos comentados sobre a produção nas principais revistas acadêmicas de história da América, diretamente para o seu fone de ouvidos. Nesta semana eu vou falar sobre os relatos de viagem do médico socialista argentino Juan Bautista Justo pelos Estados Unidos no final do século XIX. Como brasileiros que somos, nós sabemos o peso que o estilo de vida norte-americano possui em nosso país. Da mesma forma, a relação de amor e ódio que os hispano-americanos possuem com os Estados Unidos também é algo que pode ser observado nos escritos de vários pensadores do nosso continente, desde a época das independências. Nomes como Simão Bolívar, Sarmiento e Pedro Varela são apenas alguns exemplos de como os norte-americanos foram vistos como um modelo de sociedade a ser evitado ou copiado. E no IPAcast de hoje eu vou então trazer para vocês quais foram as impressões que Juan Justo teve em sua visita aos vizinhos do norte. Juan Bautista Justo é um dos nomes mais conhecidos para quem estuda o pensamento político hispano-americano. Afinal de contas, ele foi o fundador do Partido Socialista Argentino em 1896. Um ano antes, no entanto, o jovem médico faria uma viagem pelos Estados Unidos, de onde produziria alguns relatos que seriam publicados em forma de artigos no periódico argentino La Vanguardia. Dado essa proximidade de tempo, uma pergunta que nos fica é: seria possível estabelecer uma relação entre a passagem de Justo pelos Estados Unidos e a fundação do Partido Socialista na Argentina? Ao que tudo indica, sim. Ao menos é o que nos apresenta o historiador argentino da Universidade de Buenos Aires, Juan Manuel Moreno, em seu artigo intitulado La Norteamérica de Juan Justo, Imágenes de Estados Unidos en la prensa socialista argentina de fines del siglo XIX, que foi publicado na revista História e Comunicação Social de maio de 2017. Para Moreno, as crônicas produzidas por Justo em sua passagem pelos Estados Unidos podem ser lidas de três maneiras. A primeira seria em diálogo com os debates que estavam sendo estabelecidos pela Segunda Internacional Comunista lá na Europa, em que se começava a pensar a respeito das características do capitalismo norte-americano em relação ao que se conhecia no Velho Mundo e quais seriam as suas consequências para o marxismo e a social-democracia na própria Europa. Justamente por conta disso, outra forma de se entender esses relatos de viagem é justamente na maneira pela qual o Justo vai pensar o capitalismo na Argentina, ou seja, em contraste com o modelo norte-americano, o que resultaria em um diagnóstico que nortearia a formação do Partido Socialista Argentino quando do seu retorno a Buenos Aires. E por fim, é importante pensar que as imagens produzidas por Justo estariam em diálogo com as múltiplas referências que os Estados Unidos possuíam em seu país natal, geralmente tomado como um modelo possível para o desenvolvimento do republicanismo na Argentina. Agora, um dos elementos que chamam a atenção do autor no artigo é a análise crítica que o Justo faz dos Estados Unidos, porém sem recorrer a símbolos comuns do anti-imperialismo e que seriam traços bastante recorrentes na intelectualidade hispano-americana, principalmente após o ano de 1898, quando se deu a intervenção estadunidense no processo de independência de Cuba, antiga colônia da Espanha. Nomes como de José Martí, José Enrique Rodó
e Víctor Raúl Haya de la Torre são nomes que encarnaram a dura crítica aos vizinhos do norte, nesse sentido mais anti-imperialista, ainda que com suas peculiaridades e referenciais políticos diversos. Por isso mesmo, a leitura dos textos de Justo em sua viagem já ganha uma relevância, pois demonstram as múltiplas formas pelas quais os hispano-americanos estabeleceram seus diálogos com a cultura anglo-saxã. Agora, se Justo chega nos Estados Unidos antes do país ser identificado como uma espécie de perigo capaz de ameaçar a América Latina nas décadas seguintes, por outro lado, o momento em que ele desembarca em solo norte-americano se dá em um contexto em que o país se recuperava de uma forte crise econômica produzida no ano de 1893, em que os debates em torno da corrupção do Partido Republicano ganhavam as páginas dos jornais e que a desigualdade social, a concentração de renda nas mãos de magnatas da indústria como Carnegie, Vanderbilt e Rockefeller são um problema que inflamavam as greves de trabalhadores e levavam ao surgimento de políticos e partidos populistas. Por isso mesmo, o que chama a atenção de Justo em seus 19 artigos escritos em um prazo de 6 meses, após realizar visitas a Nova York, Boston, Filadélfia e Chicago, todas cidades industrializadas e proletárias, era a capacidade do capitalismo americano de gerar concentração de renda e a degradação de suas próprias estruturas republicanas, algo que, segundo ele, era possível de ser observado desde a Guerra Civil. Como observa o autor do artigo, o Juan Manuel Moreno, abro aspas, ao contrário de outras interpretações destinadas a caracterizar as instituições políticas ou a vida social na América do Norte, Justo elaborou sua explicação a partir de um economicismo rígido. Segundo sua perspectiva, se num primeiro momento a glória e a grandeza das liberdades públicas respondiam à necessidade econômica, a decadência das instituições, a corrupção e a fraude prevalecente na vida política no final do século americano, por sua vez, foram consequências do processo de concentração de capital por ele analisado, fecho aspas. Agora, essa realidade obscura gerada pelo capitalismo americano era algo que deixava Justo otimista quanto ao futuro do socialismo no país do norte, ao contrário de que uma análise superficial poderia sugerir. E por último, Justo também observaria que essa realidade norte-americana estava muito distante daquela observada em sua terra natal. Afinal de contas, não era esse o capitalismo que ele dizia existir na Argentina daquele momento. Justamente por conta do predomínio do comércio e da agricultura, que geravam uma sociedade mais inculta, o que refletia inclusive na capacidade organizativa dos trabalhadores e no seu nível de instrução. E por hoje era isso. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de compartilhar com seus colegas ou comentar em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. É só procurar por IPA Unesp que vocês nos acham. Caso esteja ouvindo no Spotify, não deixe de nos seguir. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. O mesmo serve para os demais agregadores. Lembrando que somos um grupo de pesquisas da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Franca. E esta é a universidade pública contribuindo para levar conhecimento científico e informações com qualidade e de maneira gratuita. Um grande abraço e até semana que vem com mais um IPAcast. Hasta luego!